repórter do Bandeira 2. Jovem assassinado a tiros em Nova Descoberta. Desconhecidos matam filho e ferem o pai a bala em Três Carneiros. Detalhes daqui a pouquinho dessas manchetes dentro do Bandeira 2, deste domingo, dia 11 de novembro de 2018. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Alex de Oliveira Santos, 30 anos, residente no sítio Bola 2, Belo Jardim, foi morto a tiros no sítio Bar do Liberal, lá em Belo Jardim, por desconhecidos, e o corpo dele encontra-se no IML. José Silveira Silva, de 35 anos, bairro Areia Branca, Ibimirim, sertão do estado de Pernambuco, foi morto a tiros próximo da casa dele por Antônio Bezerra da Silva Neto, de 49 anos, que fugiu do local, e o crime teria sido por uma vingança. Morto a pedradas e o corpo encontrado na barragem da estação de tratamento de esgoto, conhecida como barragem de Botas, ou melhor, de Bostas, e em Buíque, o corpo deste desconhecido foi levado para o local. Josenildo Miguel dos Anjos, 37 anos, mora em Timbaúba. Foi morto a tiros no Alto Santa Teresa, em Timbaúba, por desconhecidos. Ele seria presidiário na condicional e estaria com a tornozeleira de monitoramento. O jovem foi executado a tiros ontem à tarde na comunidade do loteamento Jardim Neópolis, bairro Novo, em Carpina. Emerson Francisco Alves tinha 23 anos, era conhecido por Goga. Autoria e motivos do crime são desconhecidos. Sara Poliana da Silva, de 30 anos, residente no sítio Murici, bairro Jardim Liberdade, Camará Agreste. Aliás, Caruaru Agreste, foi morta a tiros na rua Arquimedes de Oliveira, localidade Alto das Bananas, lá no bairro da Liberdade, por desconhecidos. No momento do crime, ela estava bebendo com um marido. O corpo dela foi encaminhado para o IML de Caruaru. Williane Jennifer da Silva, de 16 anos, morreu no hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, para onde havia sido levada em estado grave, depois de ter sido atropelada por um trem no bairro Santo Inácio, lá no Cabo. O corpo dela encontra-se no IML de Recife. Stephanie Silva Deodato, Rua 7, na Coab 2, Belo Jardim, foi morta a tiros na Rua São Luís, próxima à praça de alimentação, lá em Belo Jardim, por desconhecidos. Já Anderson da Silva Aires, de 24 anos, foi morto a tiros na estrada de Xangrande por desconhecidos. Ele estava no carro Ford Ka de cor branca. Edivaldo José de Lima, residente na rua José Luiz de Melo, bairro Santo Antônio, Palmares, foi morto a tiros na Avenida Coronel Pedro Paranhos, Parque de Eventos Luiz Gonzaga, lá em Palmares, por desconhecidos. O corpo dele foi encaminhado para o IML de Caruaru. Wellington Pereira Aires, 43 anos, residente na rua 45, bairro João de Deus, Petrolina, dirigia o carro dele e foi morto a tiros na Avenida Cardoso de Sá, bairro Vila Eduardo, Petrolina, por homens desconhecidos no local, por dois homens que estavam em uma moto. O corpo dele foi encaminhado para Petrolina, para o IML de Petrolina. E no Bandeira 2 deste domingo, a gente convoca o repórter policial Eliel Valves com o balanço do final de semana. É você, Eliel. Durante as últimas 24 horas da última sexta-feira até ontem pela manhã, sábado, foram registrados 7 assaltos a coletivos, 2 deles do sistema BRT. Neste mês de novembro, até ontem pela manhã, foram registrados 60 assaltos a coletivos. E durante o ano, desde o dia 1º de janeiro até ontem pela manhã, sábado, foram registrados em Pernambuco 2.167 assaltos a coletivos. Homicídios, nas últimas 24 horas da sexta para ontem pela manhã, sábado, foram registrados 5 assassinatos, um no interior e 4 no Grande Recife. Do dia 1º de janeiro até ontem pela manhã, sábado, foram registrados 3.546 assassinatos, 3.546 homicídios, sendo 2.123 no interior e 1.423 no Grande Recife.
Eis as notícias que foram manchetes ontem pela manhã no Bandeira 2. Um segurança da Banca do Bicho Caminho da Sorte foi assassinado. Josué Irineu da Silva Filho tinha 57 anos, morava na rua Acaiaca, no Alto José do Pinho. Ele foi morto com tiros na cabeça numa transversal da rua Padre Lemos, bem no centro comercial de Casa Amarela. Ele ainda chegou a ser levado para o hospital Agamenon Magalhães e o crime foi cometido por um homem encapuzado que fugiu em um carro verde, não se sabe se um Gol ou um Agile. O criminoso fugiu pela rua Taquaritinga. A motivação do assassinato ainda está sendo investigada pela polícia. Uma mulher ficou ferida neste crime. Maria Lúcia Alves da Silva, de 30 anos, estava nas proximidades do local quando foi atingida. Ela ficou ferida. Maria Lúcia Alves da Silva, 30 anos, foi medicada na unidade de pronto atendimento, a UPA de Nova Descoberta, e recebeu alta. Um jovem de 19 anos, Ítalo Matheus Pereira Ferreira, residente na Rua Angélica, no bairro do Cordeiro, pertinho do campo do 15, foi assassinado a tiros em frente à residência dele. Crime de autoria e motivos não informados. Pedro Miguel Alves Sabino da Silva, 19 anos também, residente na segunda travessa da rua Joaquim Rodrigues, em Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho. Ele estava bebendo em frente à residência dele, quando de repente chegaram elementos desconhecidos, meteram bala nele e fugiram. Nenhuma informação sobre esse caso. O Pedro Miguel Alves Sabino da Silva chegou a ser levado para o serviço de pronto atendimento de Gaibu, mas não resistiu aos ferimentos. A esposa dele estava em casa, mas não viu nada, apenas escutou os disparos. A informação repassada para a polícia é de que o Pedro Miguel Alves Sabino da Silva, o jovem de 19 anos, seria ex-presidiário e também usuário de drogas. Um homem de 42 anos de idade, Alessio Menezes da Costa, este transitava numa motocicleta pela rua Presidente Costa e Silva, no bairro da Vista Alegre, em Jaboatão dos Guararapes, quando foi emboscado e assassinado a tiros por elementos desconhecidos. A motivação do crime também não foi informada. E a polícia prendeu ontem um casal suspeito de cometer um homicídio em janeiro do ano passado, no bairro do Jardim, São Paulo. Marcos André Herculano de Souza, 36 anos de idade. Marcos André Herculano de Souza, 36 anos, e a companheira dele, Maria Cristina da Silva, 40 anos, são suspeitos de assassinar com mais de 60 golpes de faca peixeira o ex-marido de Cristina, Erinaldo Jerônimo Regis, que não aceitava o fim do seu relacionamento. A mulher, a Cristina, ela foi encaminhada à colônia penal feminina do Bom Pastor, no bairro do Engenho do Meio. E ele, o companheiro dela, Marcos André, foi recolhido ao cotel. Emerson Martins de Moura, 37 anos de idade, residente na rua Joaquim Braga, bairro Jardim Petrópolis, em Garanhuns. Ele foi agredido a socos e pontapés. A informação é que ele estava bebendo no mercado público lá de Garanhuns, quando apareceram marginais e bateram nele tentando assaltá-lo. Ele encontra-se aqui no Hospital da Restauração. Joyce Graciele de Araújo, 36 anos de idade, residente no Alto do Santo, em Jupi, no interior do estado. Esta sofreu queimaduras num acidente na residência. Foi uma explosão de um botijão de gás. Joyce Graciele inicialmente foi levada para o hospital de Jupi, mas devido à gravidade foi removida aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. Kleber Marques de Moura, um homem com 81 anos de idade, um idoso de residência não informada, ele foi encontrado agonizando com um profundo corte pertinho do mercado Eufrásio Barbosa, no bairro do Varadouro, em Olinda. Ele foi trazido e encontra-se aqui no Hospital da Restauração. Verônica Vilela do Nascimento, com 47 anos de idade, residente na Avenida da Saudade, no bairro do Guadalupe, em Olinda. Ela sofreu queimaduras no local de trabalho. Restaurante Casa de Pano, localizado na rua de Santa Rita, no centro do Recife, e encontra-se internada aqui no Hospital da Restauração. Gustavo José da Silva de Oliveira, 25 anos de idade, residente na Rua do Brejo, em Camela e Pujuca. Ele foi brutalmente espancado, socos, pauladas, pontapés, levado para a unidade de pronto atendimento. Gustavo José da Silva de Oliveira foi removido aqui para o Hospital da Restauração. Adriano César Mendonça da Silva, um rapaz de 34 anos, profissão não informada, residente na Avenida Raimundo Diniz, no bairro do Ipicep. Ele sofreu uma descarga elétrica e ainda por cima caiu de um poste. Isso aconteceu lá no Ipicep, e o Adriano César Mendonça da Silva encontra-se internado aqui no Hospital da Restauração.
Ciriclei Marcelo da Silva, 42 anos, residente na rua Sucupira, no bairro da Iputinga. Este foi alvejado por disparos de arma de fogo numa tentativa de homicídio de autoria e motivos também não informados. Levado para a unidade de pronto atendimento à UPA da Caxangá, Ciriclei Marcelo da Silva foi removido aqui para o Hospital da Restauração. Quem também foi trazido aqui para o HR vítima de um atentado à bala foi Edson Lima do Nascimento, 30 anos de idade. Ele reside na rua Marcel Monteiro, 140, no bairro de Santo Amaro. Estava em frente à residência dele quando sofreu esse atentado. A autoria e os motivos ainda não foram informados. Alessandro Roberto Santos da Silva, 18 anos de idade, residente na rua José da Bomba, no bairro de Afogados. Este sofreu uma descarga elétrica e também uma queda. Caiu de uma altura de cerca de 3 metros e o resultado, quer dizer, além de queda coice, o resultado é que ele encontra-se internado aqui no Hospital da Restauração. Aguinaldo José dos Santos, 44 anos de idade, residente na rua da União, no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, foi alvejado por disparos de arma de fogo próximo à igreja Vida Nova, que fica na Vila dos Palmares, lá em Jaboatão dos Guararapes. Aguinaldo José dos Santos foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Por outro lado, a gente faz um apelo solidário aqui, é que um ex-jogador de futebol, amigo da gente, Jadir, ex-Santa Cruz, chama-se José Ricardo dos Santos. O Jadir, ex-jogador do Santa Cruz, fez história pelo time coral, está internado no Procap. Jadir está internado no Procap e precisa, minha gente, precisando de sangue. Os amigos, toda a rapaziada, inclusive os torcedores, não importa de qual time, vamos se reunir neste momento e é hora de salvar a vida do nosso querido Jadir. As pessoas devem procurar o EMOP e fazer suas doações em nome dele, Jadir, que é o José Ricardo dos Santos. José Ricardo dos Santos, o Jadir, ele fez história no Santa Cruz, inclusive na época do centroavante Nunes. Quem é que não lembra do Nunes, né? Então, minha gente, José Ricardo dos Santos, o Jadir, está internado no EMOP necessitando de sangue. Os doadores deverão procurar o EMOP. Eliel Alves para o Bandeira 2. Jovem assassinado a tiros em Nova Descoberta. Desconhecidos matam filho e ferem o pai a bala em Três Carneiros. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes no Repórter Bandeira 2, aqui pela Rádio Jornal do Comércio, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Agora a gente está abraçando o senador e também Carlos, aí do posto de saúde Clementino Fraga, aí na rua Japaratuba. Estou mandando um abraço também para Ivaldo, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, que está nos ouvindo junto com a tia do Pé Preto. Aí dá um abraço para Fafá, que é irmão de Carlinhos e Fabinho. Um abraço ainda para o nosso amigo Bal, Márcio Paulinho, aí na Estrada do Brejo. Aquele abraço, Bal, bom dia para você, amigo. Também um abraço eu mando para Bezerra, papai do Márcio. Um abraço para Carpina, aí do Grande Mole Bicudo. Também um abraço para Nido Taxista, mas outro abraço para Panela, Cangaço e também para Gabriel Passo Manso, lá em Águas Compridas. Um abraço ainda para Arroz, um abraço ainda para Bebeto do Ipicep, um abraço para a doutora Mércia Melo, aí na UPA especializada do Arruda. Aquele abraço, doutora. E um abraço também para a Barba e para toda a família Carielba aí no Vasco da Gama. Uma notinha aqui do Serviço Social do HR. Margarida Luísa da Conceição, de 73 anos, encontra-se internada aqui na emergência, da emergência clínica do HR, do Serviço Social. Aguarda famílias da Margarida. Atenção, você que é familiar, que é família de Margarida Luísa da Conceição, o Departamento Social está pedindo a presença de alguém por aqui. Ela é paciente e mora no Curado. A filha dela chama-se Janaína e mora em Joana Bezerra. Robervânio Leandro dos Santos, 34 anos, Travessa do Cajá, Feira Nova, foi morto a tiros próximo da casa dele por desconhecidos. Ele seria ex-presidiário e usuário de drogas. O corpo dele encontra-se no IML. Emerson Francisco Elias, 22 anos, Rua Vicente Jaime, bairro Novo Carpina, foi morto a tiros na Rua Severino Francisco da Fonte, lá em Carpina, por desconhecidos. E o corpo dele encontra-se no IML. Jovem assassinado a tiros em Nova Descoberta. Anderson Luciano dos Santos Pereira, de 18 anos, segunda travessa, Rua Santa Teresa, Macaxeira,
foi morto a tiros na rua Hilda Machado, Hilda Machado, na rua Hilda Machado, em Nova Descoberta por desconhecidos. Ele voltava de uma festa de aniversário. O corpo dele está no IML Recife. E atenção! Anderson Pinho de Oliveira, 32 anos, e o pai dele, Edilson Nascimento de Oliveira, 53 anos, foram baleados na rua Ibirapava, em Três Carneiros de Cima, próximo à Igreja Assembleia de Deus, por desconhecidos. O filho morreu no local e o pai foi levado para a UPA de Lagoa Encantada. Segundo informações, pai e filho haviam retirado os criminosos que teriam invadido a casa pertencente às vítimas. Os elementos saíram, depois voltaram ao local e consumaram o fato e também a tentativa de duplo homicídio. O corpo do Anderson foi levado para o IML, repito, e o pai dele foi socorrido para a UPA de Lagoa Encantada. O repórter do Bandeira 2 continua de plantão aqui na Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Make the ground shake.